Teve um homem na Índia que processou os pais para que eles pagassem as suas dívidas pelo resto da vida dele. E o motivo foi que eles fizeram ele nascer sem a permissão dele. A gente não precisa nascer, nem pedimos para nascer. Então, por que nascemos? Isso não é uma pergunta religiosa, não é uma pergunta filosófica, é uma questão de realidade. O que eu estou fazendo aqui e como, de repente, eu me vejo obrigado a pagar contas e limpar a casa e ter bons relatórios? Como isso aconteceu do nada? E essa pergunta chega a causar suicídio, porque as pessoas não sabem a resposta. Não pedi para nascer e ainda estou sobrecarregado de necessidades. Isso não faz sentido, então eu desisto. Mas se você está sendo lógico, é verdade que você não pediu para nascer. E é verdade que você não precisa ter nascido. Eu nunca ouvi alguém que não nasceu reclamar, por que eu não nasci? Isso acontece? Agora imagina uma criança que chega e fala que não pediu para nascer. Querendo ou não, ela tem razão. Mas a gente precisa saber a resposta. Ninguém precisa nascer, então segue a lógica. Se você não está aqui por necessidade, então por que você está aqui? E a resposta mais lógica é: você não está aqui por causa da sua necessidade. Se você está aqui e não precisa estar aqui, alguém precisa de você aqui, nascido neste mundo. Se você está aqui pensando que você precisa e fica tentando satisfazer suas necessidades, você vai entrar em depressão. Porque isso é artificial. Os nossos sábios ensinam: aquele que tem 100 quer 200, aquele que tem 200 quer 400. Se é assim em assuntos mundanos, quanto mais deveria ser em questões espirituais, né, que são eternas. A gente realmente não precisa de nada. Então, assim que você começa a ficar pensando, preciso de... Você já fica depressivo. O homem sai desse mundo e ele não alcança 50% dos desejos que ele teve, materiais, né, mundanos, na vida. Então, a alternativa é: você é necessário. Você é necessária. Se a gente for ver a psicologia dos problemas mentais, emocionais ao redor do mundo, esses são dois ingredientes-chave. Primeiro, é depressivo ser necessitado. E segundo, é depressivo não ser necessário para alguém ou para algo. Se você resolve esses dois problemas, nenhum outro mais aparece. Isso é garantido. A gente tem um aspecto na psicoterapia que é o seguinte: seja de Freud, Adler, Maslow, seja qual for, eles pecam nesse sentido. Eles ficam focando nas suas necessidades. Eles estão te deixando mais depressivo, né? Você vai na terapia e diz: eu tenho tantas necessidades, eu não estou suportando isso mais. Basicamente, o terapeuta responde: você não faz ideia de quantas coisas você precisa. Você precisa de coisas que você nem imaginava. Sua mãe nunca te quis, você tem inveja do seu irmão. Aí segue a lista. E aqui está a simples conclusão. Nós temos opção de pensar das nossas necessidades, ou, o que é melhor, a gente tem a opção de pensar quem precisa de nós. Primeiro, se ninguém precisa de você, você entra em depressão. Segundo, se você possui necessidades, você também entra em depressão. Você pensar, eu quero mais e mais e mais, você nunca vai alcançar tudo isso, você entra em depressão. Então qual é a solução? É óbvio. A sua necessidade não é realmente sua. Deus é quem sempre está precisando de você. Se ninguém precisasse de mim, eu entraria em depressão. Deus precisa de você. Aí tem alguns que podem perguntar: como assim? Deus precisa de alguém? Mas ele não é Deus? E a resposta é: no princípio criou Eloquim os céus e a terra. Presta atenção, esse aqui é o primeiro verso da nossa Torá. Deus criou os céus e a terra e não precisa de nada? Se ele não precisasse de nada, não teria criado. Para que tudo isso? Para que o mundo inteiro? Ele criou o mundo e não precisa?
Tem aquela história do menino na Yeshiva, lá na França. Ele chegou no Rosh Yeshiva falando em Yiddish. Rabino, eu preciso ligar para minha mãe. Onde fica o telefone? Aí o Rabino olhou assim. Você precisa ligar para sua mãe? Aí o menino, eu preciso ligar para minha mãe. Primeira vez que ele tá vindo lá. Aí o Rabino perguntou, o que que significa eu? E o que que significa preciso? O que que o Rabino quer ensinar aqui? O que que o menino devia ter respondido? Ele devia, ele devia ter falado assim, minha mãe precisa, ela merece que eu ligue para ela. Isso que o Rabino quer ensinar. Por que tudo é eu? Por que tudo é eu preciso? Por que a pessoa só pensa em si? Deus precisa da gente mais do que nós precisamos dele. Ele é a necessidade da história. Qual a única coisa que o ser humano precisa, então? Saber quem precisa dele. É isso que o ser humano precisa. É isso. Agora imagina amanhã todo mundo acorda e fala: por que eu tô aqui? Do que eu preciso? Ah, não, na verdade eu tô cansado de precisar. Eu quero saber quem precisa de mim, quem eu posso ajudar. Aí o mundo já estaria 50% curado.